Bem-vindo a mais uma aula. Agora chegou a hora de fazer questões sobre a NR35, pois são as questões que vai fazer você fixar realmente o conteúdo. A teoria é bastante importante, mas é preciso a prática. E a prática é resolver questões se atentando aos detalhes. Uma dica: tente resolver a questão, dê pausa e só depois vá aos comentários, pois é assim que você vai tornar seu estudo produtivo e conseguir suas aprovações. Questão 1, Sesgran Rio, 2018. Em trabalho em altura, os diplomas legais sobre segurança e medicina no trabalho estabelecem que: letra A, está pedindo a correta. A permissão de trabalho não precisa ser revalidada em caso de necessidade de continuidade de trabalhos em outros turnos. Letra B, o empregador deve realizar treinamento a cada 3 anos ou sempre que ocorrer qualquer evento que indique a necessidade de novo treinamento. Letra C, o trabalhador deve assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Letra D, as atividades de trabalho em altura não rotineiras só podem ser realizadas após autorização escrita emitida pela maior chefia do serviço. Letra E, as condições meteorológicas adversas devem ser consideradas na análise de risco, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura. Qual você marcaria como correta? Vamos aos comentários. O erro a letra A está errada, o erro está na questão de revalidada. A letra A diz que não pode ser revalidada. Voltando, não precisa ser revalidada. A permissão de trabalho não precisa ser revalidada em caso de necessidade de continuidade. Não. Pois o que diz a NR35 é que a permissão de trabalho deve ser validada limitada durante a atividade, restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada, pois é o erro da questão. A letra A diz que não podia ser revalidada. Não, pode ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorra mudança nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Portanto, pode ser revalidada e a questão diz que não pode. A B também está errada em relação ao tempo do treinamento, pois a alternativa B falou que o período é a cada 3 anos. Não. O empregador deve realizar treinamento periódico bianual a cada 2 anos e a questão falou 3 anos. Foi o erro da letra B. O erro da letra C é dizer que cabe ao trabalhador. Voltando para a letra C, cabe ao trabalhador assegurar a suspensão dos trabalhos em altura. Não. Cabe ao empregador e não ao trabalhador, conforme informa a questão, assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar a situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. A questão falou que cabe ao trabalhador, quando na verdade cabe ao empregador. A letra D também está errada, pois fala atividades rotineiras. Voltando para a letra D, ela fala que as atividades de trabalho em altura não rotineiras só podem ser realizadas após autorização escrita pela maior chefia do serviço. Não fala em maior chefia do serviço. As atividades de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante permissão de trabalho e não autorizadas pela maior chefia do serviço, como afirmou a letra D. Portanto, é o erro da questão. E a letra E é a correta, é o gabarito, pois a análise de risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar as condições meteorológicas adversas. Corretíssimo, portanto, gabarito letra E. Questão 2. Em relação ao trabalho em altura, de acordo com os dispositivos da NR35, está prevista a seguinte orientação. Está pedindo a correta. Letra A. As atividades de trabalho em altura rotineiras devem ser previamente autorizadas por permissão de trabalho. B. A aptidão para o trabalho em altura deve ser consignada no ASO, considerando os riscos envolvidos em cada situação. C. A validade da permissão de trabalho está limitada ao tempo para execução da atividade, independentemente dos turnos de trabalhos necessários. D. O empregador deve realizar treinamento quando o retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 60 dias.
O treinamento periódico deve ser anual, com carga mínima de 6 horas e conteúdo programático definido pelo empregador. Qual alternativa você marcará como correta? Comentários. De acordo com a NR35, trabalho em altura, o item A está errado por quê? Porque fala em atividades rotineiras. Voltando, o item A fala em atividade de trabalho em altura rotineiras. Não rotineiras. Atividade de trabalho em altura não rotineiras devem ser previamente autorizadas mediante permissão de trabalho. E a letra A falou rotineiras. Não, na realidade é não rotineiras. O item B está corretíssimo, pois a aptidão para o trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional ASO do trabalhador. Corretíssimo. O erro da letra C fala: a validade da permissão do trabalho está limitada ao tempo para a execução da atividade, independentemente dos turnos de trabalho necessários. Esse é o erro. Independentemente dos turnos, não. Pois a permissão do trabalho terá validade limitada à duração da atividade, restrita ao turno de trabalho. A questão disse independente, não, ela é restrita ao turno de trabalho. E a questão falou independentemente dos turnos de trabalho, não. Ela é restrita ao turno de trabalho e pode ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorra mudança nas condições estabelecidas ou na equipe do trabalho. O erro da letra D em relação ao prazo do afastamento, quando disse retorno do afastamento, pois a letra D falou 60 dias. E na realidade, o empregador deve realizar treinamento periódico bianual e sempre que ocorrer qualquer das situações. Letra C, retorno de afastamento ao trabalho por período superior a 90 dias. Portanto, 90 dias e não 60 dias, como afirmou a letra D. O item E está errado em relação à carga horária. Voltando ao item E, diz que o treinamento será anual, não, será bianual, com carga de 6 horas, não, carga de 8. O treinamento periódico será bianual, a questão falou anual, e deve ter carga horária mínima de 6 horas, não, de 8 horas, conforme a NR35. Portanto, foi o erro em relação à carga horária. Muita atenção quando tiver números, datas, as bancas costumam colocar a pegadinha e trocar esses números. Questão 3. Assinale a alternativa correta em relação à NR35, trabalho em altura. Então está pedindo a correta. Letra A. A capacitação deve ser realizada obrigatoriamente fora do local do horário normal de trabalho. Letra B. Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. C. O treinamento periódico anual deve ter carga horária mínima de 16 horas, conforme conteúdo programático definido pelo empregador. D. O treinamento final, eventual para o trabalho em altura, pode ser ministrado em conjunto com outros treinamentos da empresa. Letra E. O tempo despendido na capacitação não será computado como tempo de trabalho efetivo. Não será computado como tempo de trabalho efetivo. Qual você marcará como correta? Comentários. O erro da A está errada e o erro é dizer que a capacitação deve ser realizada obrigatoriamente fora do horário normal de trabalho. Não, ela será realizada. Essa capacitação ela deve ser realizada preferencialmente durante o horário normal de trabalho. E a questão falou obrigatoriamente fora do horário. Está errado, é preferencialmente durante o horário normal de trabalho. A letra B está correta, pois considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Corretíssima. A letra C está errada, pois diz: o treinamento periódico anual não, bianual. Primeiro erro, deve ter carga horária mínima de 16 horas. Errado, deve ter carga horária mínima de 8 horas, conforme conteúdo programático definido pelo empregador. O erro da letra D está errada também, é dizer:
O treinamento final, não é assim que a norma trata. É os treinamentos inicial, periódico e eventual, ou seja, esses 3 treinamentos. Ela também está errada. Vou colocar aqui errada. Também está errada a letra C, porque o texto diz o treinamento final, não, a norma diz os treinamentos inicial, periódico e eventual para o trabalho em altura. Aí a NR, a questão diz pode, não, eles podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da empresa. Então está errado essa parte aqui, o treinamento final. E está errado aqui, podem. Pois é, os treinamentos inicial, periódico e eventual para trabalho em altura, eles podem ser ministrados em conjunto com outros treinamentos da empresa. A letra E também está errada. Também está errada. Porque o tempo despendido da capacitação não será contado como tempo de efetivo trabalho. Pelo contrário, ele será computado como tempo efetivo, como trabalho efetivo. E a questão diz que não será. Portanto, esse tempo despendido na capacitação, ele será contado sim. E a questão falou que não será. Gabarito, portanto, letra B é a correta em relação ao conceito de trabalho em altura. Questão 4. Assinale a alternativa correta em relação à NR35. Trabalho em altura. Então está pedindo a correta. Letra A. Cabe ao empregador decidir sobre a necessidade de manter cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para o trabalho em altura. Letra B. Todo trabalho em altura deve ser realizado individualmente, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade. Letra C. A execução do serviço deve desconsiderar as influências externas que possam alterar as condições do local de trabalho, já que a equipe possui treinamento previsto na análise de risco. Letra D. A aptidão para o trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional, o ASO. Letra E. Para atividades rotineiras de trabalho em altura, o risco é mínimo e não necessita estar contemplada no respectivo procedimento operacional. Qual você marcará como correta? Responda e depois vá aos comentários. Comentários. A letra A está errada. A letra A diz que cabe ao empregador decidir. Não cabe a ele decidir. A empresa deve manter cadastro atualizado e não decidir se deve manter ou não. Ela deve. Então ela não cabe a ela decidir. Ela deve, é uma obrigação, manter esse cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para o trabalho em altura. O erro da alternativa B está... Vamos voltar. Todo trabalho em altura deve ser realizado individualmente, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades. Vamos ao que diz a norma. Cabe ao empregador assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão. É isso que diz a norma. Cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades. Então, sob supervisão é o que fala a norma, e a questão falou que deve ser realizado individualmente. Não, é sob supervisão. A letra C, o erro é que fala não deve. Voltando à letra C, fala que a execução deve desconsiderar a execução do serviço deve desconsiderar as influências externas. Errado. A execução do serviço deve considerar as influências externas. E a questão diz que não deve considerar as influências externas, que possam alterar as condições do trabalho, do local do trabalho, já prevista na análise de risco. A letra D é a correta, pois a aptidão para o trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional do trabalhador, ou seja, no ASO, realmente deve ser consignada. A letra E está incorreta, está errada, pois para atividade rotineira de trabalho em altura, a análise de risco pode estar contemplada, e a letra E fala que para atividades rotineiras de trabalho em altura, o risco é mínimo e não necessita estar contemplada. Errado. Ela pode estar contemplada.
E a questão E falou que não necessita estar contemplada. Não, ela pode estar contemplada ou não. E a questão falou que não necessita. Então é o erro da alternativa E. Portanto, o gabarito, letra D, é a correta. Questão 5. Com relação à NR35, assinale a alternativa correta. Então, está pedindo a correta. Letra A. O cinto de segurança deve ser do tipo abdominal e dotado de dispositivo para conexão em sistema de ancoragem. Letra B. A ancoragem do trabalhador deve ser feita no próprio andaime ou escada. Letra D. O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema de ancoragem durante todo o período da exposição ao risco de queda. Letra D. O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem estar fixados abaixo do nível da cintura do trabalhador. Letra E. É obrigatório o uso de absorvedor de energia quando o fator de queda for maior que 2. Qual você marcará como correta? Responda antes dos comentários. Comentários. A letra A está errada, pois o cinto de segurança deve ser do tipo paraquedista, e a questão falou abdominal. Não, será do tipo paraquedista e deve ser dotado de dispositivo para conexão em sistema de ancoragem. A letra B está errada também, pois diz: a ancoragem do trabalhador deve ser feita no próprio andame ou escada. Não, a ancoragem do trabalhador ela deve ser feita em pontos independentes e não no próprio andaime ou escada. É o erro. A letra C é o gabarito, está corretíssima, pois o trabalhador deve permanecer conectado ao sistema de ancoragem durante todo o período de exposição ao risco de queda. Corretíssima. A letra D está errada, pois o talabarte e o dispositivo trava-quedas eles devem estar fixados acima do nível da cintura do trabalhador e não abaixo, como afirmou a questão. A letra E também está errada, pois é obrigatório o uso de absorvedor de energia quando o fator de queda for maior que 1 e a questão falou 2, portanto é maior que 1 e não 2, como afirmou a letra E. Portanto, o gabarito letra C é a correta. Eram estas as dicas do vídeo. Até o nosso próximo vídeo. Bons estudos e boa sorte.